E aí, galera, tudo bom com vocês? Aqui quem fala é a Stephanie. Hoje eu quero falar um pouquinho, né, da história de Obaluayê. Para quem não me conhece muito profundamente, tem bastante gente nova chegando aqui no canal. Eu sou uma pessoa que estudo várias religiões, que pesquiso, que vou atrás, que participo, né? Já participei, já fui em vários lugares para conhecer diversas linhas diferentes, né? De crenças, de dogmas, de tudo isso. E então eu trabalho muito com a espiritualidade livre. E para quem servir, né, eu também auxilio nesse processo de descobrir, né, toda essa essência que a gente é, não é nem que a gente carrega, que a gente é, né, para além desse corpo, para além dessa vida, para além desse monte de coisa que colocam pra gente que tem que fazer, é assim, é assado. Não é. Mas a gente acaba ficando imerso, né, nesse mundo aqui que tem muitas ilusões do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é mal, e que separa a gente da verdade, que separa a gente da nossa essência e que, infelizmente, muitas vezes separa a gente do divino, né? Que separa a gente de forma inconsciente na gente, né? Deixa a gente afastado daquilo que é mais sagrado, mais importante, mas que sempre habita e sempre vai habitar todo ser que existe. Então, eu tenho muito respeito, muito carinho por todas as religiões, todas as culturas. Algumas eu gosto mais, outras eu gosto menos. Normal, né, gente? Quem, quem não tem aquela religião que fala, cara, isso aqui não vai, eu não consigo? Tem, todo mundo tem. Mas isso é ensinado pra gente que um tá certo, outro tá errado. Geralmente a gente tá certo, o outro tá errado, né? Mas no final das contas, quando a gente vai estudando as religiões, as diversas formas de cultos, ritos e espiritualidade, a gente descobre que todos apontam para o mesmo caminho, para o mesmo espaço, para o mesmo lugar. Então, para quem me conhece um pouquinho mais, sabe que eu tenho muito respeito, muito amor, né, a essa egrégora dos orixás, a essa grande força, que são as forças da natureza. Não é nada assim, sabe? São forças da natureza, vem de cultos muito antigos, né, de cultos afroasiáticos. Então, assim, é realmente uma egrégora muito linda e que eu me conecto muito, tenho muito amor, muito respeito. E hoje a gente vai falar um pouquinho de Obaluayê, né, que é um orixá do panteão e que tem uma história muito linda. Toda a história, todo mito, né, ele tem várias chaves dentro de compreensões e de simbolismos, né, que quando a gente entende o simbolismo, a gente entende o significado daquela história, ou daquele trecho, ou daquele processo que os personagens passam. Todo mito tem isso. Quem quiser dar uma estudadinha um pouquinho melhor, vale a pena ver o canal Nova Acrópole, né? E a professora Lúcia Helena falando sobre mitologia. Qualquer vídeo que ela fale sobre mitologia é uma preciosidade essa professora, inclusive meu coração para ela, que é uma princesa maravilhosa, uma rainha já, né? Então, eu sou muito grata. Mas bora lá. Como diria Helena Blavatsky, toda mitologia, todo texto simbólico tem pelo menos 7 chaves. Pelo menos 7 chaves. E essa história de Obaluá eu acredito que tenha muito mais, né? Porque realmente é uma coisa linda. Então bora lá. Para quem não gosta dessas coisas, não sei o que, não precisa ficar no vídeo, gente. Vocês podem só não assistir, tá tudo bem, tá? Para quem gosta, tem curiosidade de conhecer um pouquinho, fica aí o convite para vocês ouvirem essa história super linda. Então, o Obaluayê, ele é o orixá que rege a doença e a saúde, a vida e a morte. Ele, dentro do panteão dos orixás, é um dos orixás que mais dá medo e que é mais misterioso, exatamente por estar na regência dessas forças da natureza que tem doença e morte, que é o que provavelmente o ser humano tem mais medo, né? A doença às vezes nem tanto, mas da morte o ser humano tem medo, né? Então, ele está dentro da regência desses mistérios, esse é o mistério que Obaluayê carrega. E Obaluayê é uma versão jovem de Omolu, tá? Omolu é a versão mais velha e Obaluayê é a versão mais jovem, que é aquele orixá coberto de palhas, ok? Então a história de Obaluayê começa com Nanã,
Nanã é uma das orixás mais velhas do panteão, né? Ela rege o domínio da lama, da água com a terra, daquilo que forma, dá forma para as coisas, né? Então, o nosso corpo, né, foi feito do barro. Em várias culturas tem isso. Nosso corpo é feito do barro. Nanã, que dá esse barro para o nosso corpo ser feito, para o corpo de tudo que existe ser feito. Ela é a própria terra, né? Muito antiga, muito velha. E em algumas versões dessa história, Nanã queria muito ter um filho com Oxalá e o Oxalá não queria. Oxalá é o regente, ele rege tudo, tá? Vamos colocar assim, ele rege tudo, é a luz, é Deus. E Oxalá não queria, né, ter um filho com ela. E aí ela decidiu utilizar de artifícios magísticos para conseguir que Oxalá ficasse com ela e engravidasse ela. Em algumas versões, eles se unem por amor, em algumas versões, eles se unem através de um trabalho de magia feito para amarrar Oxalá e engravidar dele. Quando Obaluaê nasce dessa união, independente de como ela tenha sido, tá? É uma mitologia, lembra? Quando Obaluaê nasce dessa união, Obaluaê nasce uma criança cheia de chagas, com o corpo coberto de doença, de ferida, de deformidades. Ele nasce com muita dor, ele sofre muito com essas chagas. E Nanã, quando vê essa criança, ela entra num desespero profundo, né? Ela queria muito essa criança, ela ama muito essa criança, e nada do que ela faça resolve o problema de Obaluaê, resolve as dores que ele carrega, resolve as chagas, tudo que ele carrega, né? A fome, tudo que vocês possam imaginar de ruim, de chagas que existe no mundo, Obaluaê carregava nele. E ela passa dias com essa criança e ela não sabe o que fazer, ele não para de chorar, ela não consegue mais dormir, ela não consegue fazer mais nada porque o Obaluaê grita muito, chora muito. E ela, num desespero profundo, né, tomada por uma dor terrível, ela decide entregar Obaluaê às águas do mar. Em algumas versões, ela se diz que ela teve uma aversão tão grande à criança que ela abandona a criança. Em outras versões, diz que ela tinha um amor tão profundo, mas um desespero tão grande que ela abandona a criança. Independente do caso, vamos seguir. Vamos pela do amor, porque a gente sabe que todo movimento de dano tem um amor por trás, tá, gente? Então, ela num sofrimento muito profundo, né, sem saber o que fazer, ela coloca o Obaluaê num cestinho de palha, né, e coloca duas cartas, uma para Obaluaê e uma oração, né, pedindo para Olorum, que é Deus, que é essa grande criação, esse grande mistério que vem antes de tudo, pedindo para que ele proteja, cuide de Obaluaê, enfim, é uma carta de pedidos de bênção para o filho, né? E ela entrega o cestinho no mar e vai embora. Obaluaê vai flutuando pelas águas do mar e chora e grita, né? Aquela dor. Em algum momento, Iemanjá, que é a rainha das águas do mar, né, que é a dona desse mistério das emoções, das águas salgadas, ela escuta no seu domínio, no seu território, um choro muito profundo. E ela escuta e aquilo começa a incomodar e ela vai ver o que está acontecendo nas suas águas, né? E quando ela chega em algum ponto do mar, do oceano, ela encontra Obaluaê dentro do cesto, chorando profundamente, cheio de chagas no corpo. E num momento de muito amor, ela decide adotar Obaluaê e tratar de Obaluaê. Então ela pega essa criança, ela lava as chagas de Obaluaê com água do mar, água salgada, né? Lava as feridas dele. E ele chora, ele grita, porque imagina água salgada na ferida, né, gente? Daquele jeito. E ela cobre ele com, em algumas versões é palha, outras é com bananeira, né, folha de bananeira, e ela vai tratando de Obaluaê, vai curando Obaluaê. E conforme ele vai crescendo, né, ele vai se curando, vai se curando, e quando ele consegue se curar completamente, né, quando os dois juntos conseguem fazer essa finalização de tratamento, né, quando ele consegue se curar, o Obaluaê passa a brilhar como o sol. Né? O Obaluaê
As chagas, quando ele começa a brilhar como o sol, as chagas pipocam da pele dele. E ele se torna um ser belíssimo, banhado em pura luz. E quem olha para ele se incomoda muito, porque é muita luz e alguns ficam até cegos com o brilho de Obaluayê. Então, Obaluayê coloca as palhas por cima para que os outros não vejam a sua luz, para que eles não consigam, não se machuquem com a sua luz, né? E ele guarda toda essa luz embaixo das palhas. E assim, quando ele se cura, ele passa a se tornar um orixá. No panteão dos orixás, ele se torna o orixá da doença e da saúde, da morte e da vida. Bom, eu acho essa história assim, gente. Ela me toca profundamente. Ela é muito linda. Recomendo quem tiver tocado tirar um tempo para si, né, para poder sentir essa história, porque agora eu vou entrar nas chaves dela, tá? Então, tira um tempo, pausa o vídeo, volta em outra hora, tira um tempo para sentir, né? E quem quiser continuar, se embora, porque a gente vai entrar nas chaves agora dessa história. Então, como eu comentei, gente, toda história tem um simbolismo por trás, né? Todo mito tem um simbolismo por trás que tem algo a nos ensinar. Tem algo oculto que não fica claro, evidente de primeiro momento, para que a gente possa acessar pelo nosso inconsciente. O nosso inconsciente entende simbolismo, é a gente que se desvirtua completamente. Quando a gente entra no simbolismo dessa história de Obaluayê, ele é muito profundo, ele é muito lindo. E ele fala exatamente sobre o processo de cura que a gente precisa viver para evoluir. Vou de novo. Essa história, ela fala do processo de cura que todos nós precisamos viver para evoluir e chegar na nossa essência. Então, vamos lá, voltar lá no início da história. Primeira coisa dessa história que eu acho muito interessante, eu não sei se eu comentei no começo do vídeo, eu não lembro quem me contou essa história, e algumas partes dela eu vi num Instagram de alguém que trabalha com Umbanda, se eu não me engano, tá? Mas o mito mesmo, né, essa história completa, eu não lembro onde foi que eu aprendi ele, tá? Mas quando a gente pega essa versão onde Nanã amarra Oxalá para ter um filho dele, a gente tem um primeiro ponto, e eu vou fazer um vídeo só sobre isso em algum momento, tá? A gente tem um primeiro ponto que é: nada de bom pode sair quando a gente interfere no livre-arbítrio dos outros. Quando a gente faz uma amarração, quando a gente quer que o outro faça porque a gente quer e o outro não. Não é que nada de bom pode sair, porque o Obaluayê surge, né? Só que tem consequências gravíssimas para ele, né? Tem consequências gravíssimas esse ato de amarrar o outro. Isso é um primeiro ponto, gente, que assim, ó, tem que ser muito claro para todo mundo, sabe? Se tem alguém aqui que acha amarração legal, volta e olha para as consequências disso. Porque tem consequências e elas são catastróficas para todos os envolvidos, principalmente para quem faz. Nanã tem um filho com deformidades, com todo tipo de chaga, de doença, e um filho que ela queria tanto, que amava tanto, ela teve que abandonar por não conseguir lidar com as consequências dos seus atos, das suas escolhas, né? Então esse é um primeiro ponto que eu achei muito interessante quando eu vi essa versão da história, tá? Um segundo ponto muito interessante é quando Obaluayê ele é adotado. Então assim, ele sofre a dor do abandono, que é uma das dores mais profundas que o ser humano sofre, provavelmente outros animais, né? Mas essa sensação de ser abandonado por aqueles que te criaram, por aqueles que te deram a vida, né? Quem aqui nunca se sentiu abandonado pelo pai, pela mãe, ou até mesmo por Deus, né, gente? Quem aqui nunca pensou, gente, Deus largou a gente aqui? Então, essa é uma dor muito profunda, tá?
e ele é adotado. Olha que interessante, o Obaluayê ele é adotado, ele é entregue para outro ser cuidar, para outra pessoa cuidar. Pessoa, né? Outro orixá cuidar. E ali ele encontra o amor e a cura que ele precisava. Então, nem sempre a nossa a gente vai encontrar aquilo que a gente quer na nossa raiz. Mas se a gente é capaz de integrar isso que a gente traz e encontrar soluções dentro da gente mesma, mas às vezes em outros espaços, com outras pessoas, tendo essa troca em outros lugares, a gente consegue adentrar naquilo que a gente consegue fazer um movimento de cura interna, tá? Mas assim, isso seria um processo interno, isso não se fala na história, mas dá para dar um clique, né? Quando Iemanjá adota o Obaluayê, ela limpa as chagas dele com água do mar. Minha gente, quem que nunca se cortou na praia? Quem não foi pra praia nunca vai ter experimentado, mas quem já passou uma água salgada num ferimento aberto sabe o que é dor. É tipo passar álcool. Mas dói. Gente, aquilo arde, aquilo rasga, o negócio já tá aberto, parece que piora, né? Só que a água do mar, ela também, a água salgada, né? Ela também tem uma função antisséptica, vamos colocar assim, porque o sal ele mata meio que tudo, né? Mesmo que tá no mar, mas assim, a ideia é de limpeza, né? A água do mar, ela representa as nossas emoções, gente. Sabe aquela tristeza que você guarda lá do seu passado, aquela dor, aquela raiva, aquela angústia, aquela zicuzira, tudo. Zicuzira. Esses, esses negócios tudo que a gente guarda do nosso passado, que a gente tem rancor, e que a gente tem um monte de coisa guardada. As águas do mar, elas representam exatamente isso, as emoções que a gente guarda. Quando a gente tem uma ferida emocional, um trauma, que está lá aberto, pensa numa chaga, que está lá aberto, que nem uma chaga, e a gente decide liberar a emoção disso, ou seja, passar uma água do mar em cima, o que acontece? A cura acontece. A ferida aos poucos vai cicatrizando, vai fechando. Por quê? Porque você vai limpando aquela emoção guardada dentro de você. Gente, isso na vida, todo mundo guarda alguma coisa do seu passado. Todo mundo tem emoções não resolvidas. E o que essa história nos ensina? Quando a gente se abre para sentir, quando a gente se abre para limpar as feridas internas, ou seja, lidar com as emoções que a gente tem dentro, colocá-las para fora, de alguma forma, tá? Não é tipo, tô com rancor, vou lá bater na pessoa. Não é isso, tá? É você reconhecer, você trabalhar essas emoções, o teu processo de cura ele acontece. As suas feridas, elas fecham. Então, a história de Obaluayê nos ensina que quando a gente libera as nossas emoções, quando a gente trabalha as nossas emoções, a gente tem a oportunidade de fechar as nossas feridas, cicatrizar, tá, gente? E isso, assim, qualquer terapeuta vai confirmar essa informação. Qualquer psicólogo, psiquiatra, você pode pegar aí uma gama de terapias de todos os tipos. As emoções, elas são um elemento fundamental para a nossa doença acontecer e para a nossa cura acontecer, tá? Pois bem. Então o Obaluayê tem suas chagas lavadas, né? Ele vai crescendo, ele vai se curando, o Iemanjá vai ajudando ele. Quando ele chega, né, no ponto onde ele conseguiu curar tudo, onde dentro dele está tudo integrado, está tudo, ele começa a brilhar como o sol. E as feridas que ainda existem pipocam. Para quem sabe, dentro das culturas, a pipoca é o alimento de oferenda de Obaluayê, né? Pipoca sem sal, pipoca de areia. E que é feita na areia. Eu não sei bem como funciona, tá? Mas que ela é feita na areia. Então, as chagas, elas pipocam, né? O que faltou resolver, né? Tem esse pipoco.
e ele se torna iluminado, assim como o sol. Ele se torna o sol e as pessoas, os seres, não conseguem olhar diretamente para ele porque tem sua vista queimada, né? Ou incomoda muito. Então, quando a gente vai trabalhando essas infinitas emoções, esse mar de emoções que a gente carrega, essas dores, esses traumas, tudo isso, né? Que a gente já vem nascido com muita coisa, já vem do DNA, né? Tanto que o Obaluayê nasce assim. Ele não fica assim depois, ele nasce. Então ele já é algo passado, né? E que a gente sabe que na nossa família, quem conhece um pouquinho de constelação sabe que a gente carrega coisas dos nossos pais, dos nossos avós, bisavós e vai adiante, tá? Então quando ele é capaz de curar as suas dores e ele começa a brilhar como o sol, o brilho, gente, né, é a nossa essência divina. É esse fogo divino que habita dentro de cada um e que está escondido e que está guardado, e que está ali sufocado por um monte de emoção, sentimento, raiva, rancor, blá blá, que está sufocando dentro da gente querendo sair, né? Então eu tenho certeza que tem muita gente que quer fazer tal coisa, que tem um sonho, que não sei o quê e não faz nada. Por quê? Porque, ai, minha família não gosta. Ai, porque eu não posso. Isso não tá de acordo com o que me ensinaram de certo e errado. Ai, e começa. E começa. Pá, 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 pá. Gente, tem uma essência dentro de você. Não vou nem dizer dentro, né? Tem uma essência que você é você, que quer se manifestar na Terra. E quando isso se manifesta, se te informar, vai incomodar os outros. Vai incomodar a família, vai incomodar os amigos, vai incomodar, vai incomodar. Quando você não encontrar a galera que tá no teu nível de vibração, você vai incomodar. E tá tudo bem, tá tudo bem. Por quê? Porque vai ter gente que vai ver e vai falar, mas como que você conseguiu isso? E aí você pode ensinar. Simples assim, você pode ensinar os outros como resolver uma questão, às vezes são coisas simples, né? Para a pessoa poder sair daquela dor, daquele sofrimento, né? Então, sempre que a gente aprende algo, a gente quer passar adiante, principalmente quando é bom, né? Principalmente quando muda a nossa vida. Então, o Baluaê se tornar como o sol fala, ele se torna a própria essência divina que ele já é, que ele sempre foi e que estava escondido embaixo de tanta dor, tanto sofrimento. Que ser humano não está abafado pela própria dor e pelo próprio sofrimento, não é mesmo? Então, o que o Baluaê faz? Ele coloca as palhas para não atrapalhar a visão dos outros e esconder um pouco da sua luz, porque ela incomoda. Né? Ele sabendo que ela incomoda e sabendo que as pessoas enviam coisas quando ficam incomodadas, ele se cobre com as palhas, que é uma forma de humildade também. E não é que ele se esconda, mas ele sabe que não é todos que podem ver o brilho dele. E a partir daí ele se torna o orixá da vida, da morte, da saúde e da doença, onde ele rege esses domínios. Assim como ele adoece, ele dá a saúde, né? Bom, assim, gente, uma passada simples essa história, tá? Porque é simples, mas é de uma profundidade que se a gente parar para observar e adentrar nesse estado de profundidade que esse mito nos traz, tá a jornada da vida das pessoas, tá a jornada da vida de todos nós, para chegar em quem a gente de fato é, né? Então, deixo aqui de presente, né, essa história, deixo aqui de presente um pouquinho, né, do simbolismo que ela traz, porque para mim ele é muito lindo, muito profundo, e que na minha jornada se confirma, né? Conforme a gente vai se curando, a gente vai mudando, o negócio vai mudando dentro da gente e a gente vai evoluindo, a gente vai crescendo enquanto ser. Ou nem sei se crescendo enquanto ser, porque o que a gente é, sempre vai ser, sempre será. É imutável, né? Mas a gente vai descobrindo essa luz dentro da gente e isso é muito lindo, muito lindo. Tem um preço, tem um preço. Dói, custa se curar, né, minha gente? A gente sabe. Mas é libertador, né? E no final das contas, o que mais que a gente busca? A não ser se libertar, né? De qualquer mentira, qualquer inverdade na qual a gente está colocado, né?
Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado e que seja muito construtivo para vocês poderem refletir sobre essa história tão linda. Gratidão.